Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre equações. Para começar a nossa aula, eu estou colocando aqui uma foto de uma balança analógica. Essa balança analógica te ajuda muito na ideia do que é uma equação e de como resolvê-la. Talvez você nunca tenha visto essa balança. Eu já vi, lá quando eu era criança, eu via muito essa balança na feira, tá? Como que a gente resolve um problema com essa balança? Geralmente, quando a gente vai na feira, quando eu era criança e as balanças eram analógicas, hoje em dia eu nem sei mais se eles usam essa balança, eu nem vejo mais. Ele queria saber qual era a massa de um determinado produto para poder te cobrar o preço daquele produto, certo? O que ele fazia? Ele tinha vários pezinhos de 1, 2, 3, 4, 5 quilos, enfim, de várias massas diferentes, e ele colocava um produto em um lado da balança e esses pezinhos no outro lado. Aí ele ia colocando os pezinhos até que a balança ficasse em equilíbrio. Em equilíbrio é quando os dois pratinhos ficam exatamente na mesma altura, tá? Ele ia adicionando produtos, pesos ao outro lado da balança para que ficasse em equilíbrio. E aí ele descobria qual era a massa desse produto. Então, nós vamos inicialmente utilizar essa ideia para resolver equações, tá? Como assim? Observe esse desenho. Eu tenho uma balança e ela tem 4 quilos de um lado, ela tem um pezinho de 4 quilos e ela tem um outro pezinho de 1 quilo. Então, ela tem um total de 5 quilos e ela está em equilíbrio, os dois pratinhos estão iguais, estão na mesma posição. Então, ela está em equilíbrio. Por que ela está em equilíbrio? Porque do outro lado nós temos um pezinho de 2 e um pezinho de 3. Como eu sei que 4 mais 1 é 5 e 2 mais 3 também é 5, então os dois lados da balança têm exatamente a mesma massa, por isso essa balança ficou em equilíbrio. Agora observe esse outro desenho. Eu tenho uma outra balança, só que no primeiro pratinho eu tenho X, um cubo, cuja massa do cubo é X, e eu tenho um pezinho de 2 quilos. E eu tenho, do outro lado da balança, um pezinho de 5 quilogramas, tá? Ora, eu sei que X mais 2 é igual a 5. Qual será o valor de X aqui? Quanto será a massa desse pezinho? Nesse caso aqui é fácil ver que a massa só pode ser 3, porque 3 mais 2 é igual a 5. Mas se eu não conseguisse ver logo de cara, eu poderia usar uma técnica que era a técnica usada pelo feirante no passado, para encontrar os valores de X, no caso, eles iam trocando os pezinhos até que a balança ficasse em equilíbrio. Ora, se eu tenho um número que eu não sei, mais 2 aqui, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse 2 daqui, e aí eu posso tirar esse 2 daqui, tá? Eu vou pegar esse pezinho de 2, que eu sei o valor, e vou remover ele. Mas aí a minha balança vai descer para um lado, certo? Aí, para ela continuar em equilíbrio, eu vou pegar e vou tirar 2 quilos do outro lado da balança. Vou substituir esse peso de 5 por um peso de 3, no caso, né? Aí, aqui, ó, x mais 2 menos 2 é x. E aqui, 5 menos 2 é 3. Então, o valor do meu pezinho, do meu cubinho, que eu não sei o peso, só pode ser 3. Então, dessa maneira, nós resolvemos uma equação utilizando essa ideia da balança. De uma forma geral, para você determinar o valor de x resolvendo equações, você vai usar a operação inversa da adição, que é a subtração, ou a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, e você vai conseguir sempre encontrar o valor de x, tá? Por exemplo, x mais 5 igual a 15. Utilizando a operação inversa da adição aqui, que é a subtração, eu posso te dizer que x é igual a 15 menos 5. Usei a mesma ideia que eu usei aqui na minha balança. Eu tirei 5 daqui, e aí quando eu tiro 5 daqui fica 0, e tirei 5 do outro lado. Aí quando eu tiro 5 do outro lado fica 10, então eu sei que x é igual a 10. Como que eu faço a prova real? 10 mais 5 é igual a 15, os dois lados estão iguais, está preservada a minha igualdade, tá bom, gente? Denomina-se equação uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras, tá bom? Essas letras recebem o nome de incógnitas, são os valores que você deseja descobrir, tá bom? Numa equação, por exemplo, a equação 9x mais 11
igual a 17, nós temos que esse lado da igualdade é chamado de primeiro membro. E esse segundo lado da igualdade é chamado de segundo membro. Cada um dos lados da igualdade é chamado de membro, tá bom? Pessoal, observa agora essa outra balança da foto. Ela tem um cubinho cuja massa é A. E ela tem um pezinho de 1 quilo. E ela tem do outro lado um peso de 4 quilos. Observa que essa balança não está em equilíbrio. Esse lado que tem A mais 1, ele está mais para baixo. Se ele está mais para baixo, quer dizer que ele é mais pesado. Então, o peso A mais 1 é maior do que 4 quilos. A mais 1 quilo é maior do que 4 quilos. Essa balança não está em equilíbrio e esse símbolo de maior não é o símbolo de igual. Para uma equação, ela é representada pelo símbolo de igual. Então, quando você vê esse símbolo de maior ou o símbolo de menor, como esse outro exemplo aqui, ó, temos um pezinho que mede B, um cubinho que pesa B, desculpa, um cubinho que pesa B, e ele está no mesmo pratinho da balança que um pezinho de 3 quilos. Você sabe que ele está mais alto, ou seja, o outro lado tem um peso maior do que ele. Então, B mais 3 quilos é menor do que 7 quilos. Tá vendo? Porque o outro lado está mais pesado. Então, quando nós temos esse símbolo aqui de maior ou o símbolo de menor, nós não estamos trabalhando com equações, tá bom? As equações são aquelas representadas pelo símbolo de igual, tá? Esses casos são chamados de inequações e nós vamos estudar no futuro. Agora, vamos continuar estudando sobre equações. Agora, veja um outro problema aí envolvendo equações. Observa, eu tenho dois pezinhos que têm a mesma massa A, mais 2 quilos, ou seja, eu tenho 2 vezes A mais 2. E ele está em equilíbrio com esse monte de pezinho aí do lado. Ó, um peso de 2, mais um peso de 2, mais um peso de 5, mais um peso de 5. Ou seja, 2A mais 2 é igual 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10, 4 mais 10, 14. Como que eu vou resolver esse problema? Primeiro, eu vou tirar esse pezinho de 2 daqui para já conseguir ter uma ideia de quanto é o peso de A. Como? Eu vou pegar 2A mais 2 menos 2, eu tirei aquele pezinho maior, igual a 14 menos 2. Se eu tirei de um lado, eu tenho que tirar do outro para minha balança ficar em equilíbrio, tá bom? Aqui, ó, mais 2 menos 2 é 0, eu nem precisava colocar. Então, 2A é igual a 12. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que tem 2 vezes um pezinho com massa A e isso dá 12. Quanto será que dá um pezinho desse A? Ora, se o dobro de A é 12, se eu dividir aqui tudo por 2, eu acho quanto é A. Então, A é igual a 6. Tá bom? Pessoal, esse conceito que a gente está vendo na balança, esse conceito de tirar um pezinho de um lado e um pezinho igual do outro, ou dividir a massa por 2 para encontrar o resultado, ele tem um nome, tá? Nós estamos, na verdade, estudando o princípio aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. Seguindo essa ideia da balança, a gente pode perceber que quando a gente adiciona ou subtrai um mesmo número dos dois membros de uma equação, nós vemos que a igualdade não se altera, tá bom? Somar ou subtrair um número igual dos dois lados da igualdade não muda a igualdade. Ou seja, se eu somar 2 dos dois lados, não muda. Por exemplo, se eu tivesse 5 igual a 5, 5 mais 2 é igual a 5 mais 2. Eu somar 2 dos dois lados não muda nada, tá bom? Então, é esse o princípio aditivo da igualdade. Então, eu deixei um exemplo aqui para vocês olharem. Ó, x mais 2 é igual a 4. Se eu tirar esses 2 dos dois lados, lembrando da balança que a gente tira o pezinho de 2,
eu tenho que x mais 0 é igual a 2. Ó, 2 menos 2 é 0, 4 menos 2 é 2. Então, se x mais 0 é igual a 2, x é igual a 2, aplicando o princípio aditivo. Agora, vamos ver o princípio multiplicativo da igualdade. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma equação por um mesmo número, claro, diferente de zero, porque se você multiplicar por zero, dá zero, seja lá qual for o número. A igualdade não se altera. Eu deixei um exemplo aqui, 2x é igual a 10. O dobro de x é igual a 10. Como que eu vou saber qual é o valor de x? Ora, eu posso dividir aqui os dois lados da minha igualdade, da minha equação, por 2. Aí, 2 dividido por 2 é 1, então x igual a 5, beleza? Vou dar um outro exemplo, 3x igual a 21. Como que eu vou descobrir o valor de x? Eu divido aqui por 3, divido aqui por 3, aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1, x igual a 7. Beleza? Mais um exemplo. X sobre 2 igual a 14. Como que eu resolvo essa equação? Eu posso multiplicar por 2 aqui os dois lados da minha equação. Aí aqui, se eu multiplicar por 2, vai ficar 2x sobre 2 igual a 28. 2x sobre 2 é x, certo? Porque x, 2 dividido por 2 dá 1. Então, x igual a 28, beleza? Multipliquei os dois lados para encontrar o valor de x. Bom, pessoal, esses são os métodos que nós vamos utilizar para resolver equações. Nós vamos utilizar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, e dessa maneira nós vamos conseguir resolver diversas equações. Observa aqui alguns exemplos. X mais 21 igual a 17. Eu botei esse exemplo aqui para você perceber que nem sempre a resposta, o x vai te dar um resultado positivo. O que eu vou fazer aqui? Pelo princípio aditivo, eu vou subtrair 21 dos dois lados. Não vou colocar menos 21 aqui não, tá? Vou colocar aqui embaixo só para você ter uma ideia. Eu peguei esse membro inteiro e subtraí 21. Peguei esse membro inteiro e subtraí 21. X mais 21 menos 21 dá só x. Tá? Por quê? Porque 21 menos 21 é zero, não preciso colocar. Quanto que é 17 menos 21? Ora, eu devia R$21 na cantina. Paguei 17. Sobraram quanto de dívida? A minha dívida ficou 4, certo? Ainda resta R$4 de dívida lá na cantina para eu pagar, beleza? Agora, outro exemplo. X, vou botar 2x menos 3 igual a 18. Nem sempre a resposta vai dar um número inteiro, tá? Primeiro passo, eu tô vendo que eu tenho uma multiplicação e uma subtração desse lado. Então, eu já sei que eu vou usar os dois princípios, o multiplicativo e o aditivo. Primeiro, sempre eu começo pelo princípio aditivo. Como? Se eu estou subtraindo 3 aqui, eu vou somar 3 dos dois lados para ele sumir. Por quê? Porque se eu subtraísse mais 3, ia ficar menos 6, não ia me ajudar nada. Então, você lembra que quando eu tenho sinais diferentes, eu diminuo? Então, aqui eu vou somar 3 dos dois lados, tá? Então, vai ficar 2x menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0, tá? Então, vai ficar aqui só 2x igual a 18 mais 3, que é 21. X igual... Aí, aqui, ó, eu posso dividir os dois lados por 2. X igual a 21 dividido por 2, que dá 10,5. Beleza? Nesse caso, eu utilizei o princípio aditivo e multiplicativo. Isso pode acontecer, tá bom, pessoal? Então, equações do primeiro grau com uma incógnita. Nós chamamos de equação de primeiro grau com uma incógnita toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a 0, em que a e b são constantes e a é um número diferente de 0. A e b são constantes, quer dizer que eles são números, tá bom? 1, 2, 5, 1 milhão, qualquer número, tá? E a tem que ser diferente de 0, porque se a for igual a 0, 0 vezes x dá 0, e aí não tem incógnita nenhuma. A gente não tem nada para resolver, tá bom?
Nesse caso, a incógnita é x. E nós chamamos de primeiro grau quando a incógnita está elevada ao expoente 1, que não se costuma escrever, ou seja, você vai ter uma incógnita que não vai aparecer nenhum expoente lá em cima, e você sabe que quando não tem nenhum expoente, quer dizer que ela está elevada a 1. Nesse caso, quando ela está elevada a 1, nós chamamos de equação do primeiro grau. Então, vamos fazer mais exercícios sobre equações, tá? Nesse caso, nós estamos começando o conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar, você sabe que eu estou aqui, manda um comentário me pedindo para fazer mais, tá? Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Espero que você já tenha compreendido. Tchau, tchau.